Criançada, vamos embora que a vida não para. Né? Continuando aqui o bendito do vídeo. No vídeo anterior nós já fizemos aqui essa parte aqui da base, né? Principalmente das casas decimais. Agora nós vamos começar a testar esse bendito. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos ter que, primeiro de tudo, verificar se o meu resultado é maior. Né? Então, consideremos que nós vamos ter aqui um else if, né? Se o valor atual for maior que o valor alvo, eu tenho que fazer duas coisas, como eu disse. Um, eu tenho que diminuir o meu expoente. E dois, eu tenho que passar para a próxima casa decimal. A parte da casa decimal nós já fizemos. A parte do expoente que agora não vai dar do jeito que está. Por quê? Porque aqui a gente tem um i e nós temos o loop do expoente. Ah, mas eu poderia simplesmente só dividir, por exemplo, meu loop de expoente pela quantidade de casa decimal. É possível. Você pode simplesmente pegar e meter logo aqui o cálculo e logo depois você fazer aqui. Ou você pode simplesmente ir somando o bendito do resultado. Por que eu vou fazer a parte de somatória, galera? Porque lembra que eu falei que chega uma hora que fica difícil para você ficar decidindo quando é que você vai atribuir o seu expoente atual ao seu expoente final? Eu demorei muito para poder resolver por causa disso. Né? Então eu fazia aqui, depois disso eu colocava um outro if, quando terminava eu somava, eu agregava, quando chegava a 9 eu tinha que diminuir. Né? É um rolo do cacete. Então eu já vou fazer aqui direto. Como é que vai ser a minha pequena mudança? A pequena mudança é, eu já tenho o bendito do meu expoente. Eu deixo ele aqui fora. Então, como é que vai funcionar meu expoente? Eu vou colocar ele aqui, ó. Vai ser, eu tenho que calcular meu expoente primeiro. Expoente é igual a expoente, né? E aqui eu tenho que começar o expoente como zero agora. Expoente vai ser expoente menos o quê? Mais, neste caso, né? Porque eu tenho que ser mais da mesma forma, mais a minha... mais aquele esquema. Exatamente esse pedacinho aqui, ó. Só que ao contrário do i, eu coloco 1. Porque no começo vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4, ah, passou. Aí volta para o 3. 3,1, 3,2, 3,3, ah, passou, 3,2 e assim por diante. E este daqui, eu simplesmente vou pegar o valor atual, vai ser vezes o meu expoente. Pois afinal de contas é isso que eu quero. Quero o meu bendito do meu valor elevado ao expoente. E quando for maior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar uma casa. Eu tenho que subtrair 1. Só que 1 o quê? Eu tenho que subtrair 1, eu tenho que subtrair 0,1, eu tenho que subtrair 0,1. Né? Eu não posso simplesmente sair e subtrair 1, que depende, ou 2 ou 3, que dependendo eu acabo subtraindo uma casa a mais. Vamos dizer que eu tenho 2,01. Ah, depois disso eu tenho que subtrair. Se eu subtrair 0,002, eu vou diminuir outras casas atrás. Né? Então eu tenho que fazer como? Eu tenho que fazer aqui expoente igual a expoente. Deixa eu escrever meu nome, né? Porque senão dá erro. Expoente, o quê? Menos exatamente isso. Então aqui ao contrário de somar, eu subtraio. E eu não saio do break. Eu não coloco um break aqui. Porque eu não estou terminando a função. Eu tenho que voltar ela para cima. Beleza? Então só com isso já vai dar para a gente ver bastante coisa. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui. Qual que é o resultado que a gente quer? A gente quer o resultado 5. Tá bom? E a quantidade de casas decimais que eu tenho, eu já defini aqui, na quantidade de casas. Então eu tenho 2 casas decimais. Então, começando do zero. Então vai lá, ó. Começando, vai pegar o qual? Vai pegar o valor 25, né? Que é o loop expoente, ele vai do 1 até o 25. Sempre, como eu disse, começando do 1, porque pode existir casos que eu subtraia uma casa decimal logo de cara. Então vamos lá. Expoente, no meu caso, vai ser igual a 1. Valor base multiplicado elevado ao expoente, 2. É igual ao valor atual? Não. É maior que o valor atual, maior que o valor alvo? Não. Continua. Expoente. Continuar aqui, ó. Valor atual, base, foi para 4. Não é igual, não é maior. Vai para o próximo. Vai para 8. É o valor igual? Não. É maior? É.
O expoente subtrai 1. Então, de 3 ele vai para 2. Só que agora, como eu já saí do loop, agora a quantidade de casas decimais vão ser... Ah, sim. Aqui eu tenho que meter um break também. Perdão, porque eu tenho que sair desse for aqui, que ele tem que ir para cima. Então, voltando, passou aqui, depois ele vai para o 8, ele vai subtrair 1, vai para o break, loop expoente é igual a 0, né? Que é esse valor aqui que eu tenho que colocar. Loop expoente, neste caso, agora vai do 1 ao 9. Aí volta para cá. Ó, expoente, agora veja, ó, 2,1. Base expoente, 4,28. 459, passou. Ah, não, ainda não passou, porque é 5 que eu quero. 492, está aproximando. É 5, passou. Volta 1, 2,3, break, vai para o 1 ao 9, volta para cá, 2,31. Aumentou, ó, 499, está quase perto do 5, 502, passou. Vai voltar 1, 232 e terminou. 232. Ah, e se eu quiser aumentar, por exemplo, para 6 casas decimais, por exemplo. Se eu quiser colocar para 6 casas decimais, como que fica? Né? Ah, lógico, no fim das contas eu tenho que printar o bendito do meu resultado, né? Pois afinal de contas eu já coloquei aqui, ó. O expoente é ao contrário do i, eu tenho que trocar para expoente. Eu posso até mudar para expoente final, né? Mas ó, o expoente é 231,928, né? Tanto que se vocês quiserem ver, ó, vou abrir aqui o Wolfram Alpha. Vou arrastar para cá, tá? Tem aqui o Wolfram Alpha, então eu posso fazer como o mesmo cálculo? Eu posso pegar aqui log de 2, né, base 2, pois afinal esse é o valor que a gente quer, e o valor que eu quero o 5. Esperar terminar de carregar, né? Aqui eu tenho, ó, 231, 1928. 231, 1928. Se eu aumentar a quantidade de casas decimais, vai aumentando a minha precisão. Veja que ele chega praticamente no 5. Tá? Então aqui ó, o valor atual 500 alguma coisa, isso porque passou. Né? Por isso que acabou voltando um expoente. Né? Ele foi para 2,48, tanto que se eu pegar este valor aqui, 2, se eu pegar aqui 2 elevar a 2,321928, ele é 49999, então ele vai se aproximando por baixo, né? Ele vai chegando até o 5. Só que agora existe um outro ponto que a gente tem que decidir e a gente tem que programar aqui na nossa situação. Nós já fizemos a primeira parte, que é nós termos uma base. Isso porque a gente não começou com a base do 0 a 1, tá? A gente começou com outra base. A gente começou com bases maiores que 1. Então já fizemos a primeira parte. Nós já fizemos com bases maiores que 1, nós já resolvemos qual? Nós já resolvemos com valor-alvo menor, ou posso colocar assim, base maior que valor-alvo. Então a gente já sabe que valor-alvo é maior que 0, né? Pois é maior que 1, pois afinal de contas B é maior que 1. Né? E B é menor que 0. B é menor que valor-alvo. A gente já sabe que se B é maior que 1 e B é menor que valor-alvo é maior que 1. Beleza? Só que existe a situação ao qual nós temos o quê? Que o B seja maior que o valor-alvo. E para complicar, o valor-alvo, neste caso pelo menos, e valor-alvo seja maior que 1. Existe isso. Existe essa situação. Por exemplo, se eu colocar, por exemplo, que eu tenho a base 5 e eu quero o valor 2, como é que a gente consegue isso? Né? Desse jeito já está dando certo? Vamos ver. Se eu tenho base 5, né? Eu tenho base 5 e o meu valor-alvo é 2, com 6 casas decimais. Eu vou colocar aqui o breakpoint, vamos ver. Salvando, ó, vamos lá.
Loop, beleza, vai do 1 ao 25. Começando, ó, valor base. O valor base já é maior, porque 5 é maior que 2. Então, ó, eu subtraio 1, então meu expoente vira 0. Vai. Loop vai do 1 ao 9, e agora ele vai tentar se aproximar do 5. 4, 5, passou. Ó, 9, 9, 9, 9, beleza. Veja que agora ele vai se aproximando, vai tentar o máximo possível se aproximar do 2, né? Ele vai se aproximar vindo de baixo, né? Inclusive ele vai chegar uma hora que ele vai chegar, ó, veja que o expoente é 0,430676. Então, neste caso, também está funcionando. Podemos ver que este caso também está ok. Só que a gente tem, como eu já havia explicado num outro vídeo, temos um outro ponto. Nós temos o ponto ao qual o B é maior que o valor-alvo e o valor-alvo é maior que 0 e o valor-alvo é menor que 1. Vamos ver se funciona? Então, se eu voltar aqui, né, no meu programa, então eu vou colocar, por exemplo, que o meu valor-alvo, mesmo sendo base 2, por exemplo, que o meu valor-alvo é 0,5, por exemplo. 0,65, pronto, vai ficar mais legal. Então, se eu colocar aqui, ó, salvar, F10, vamos lá, expoente, papapá, primeiro, veja que já passou, ele já é maior, ó, o valor atual é 2, passou, ele vai diminuir, vai tentar novamente, vai para 1, vai tentar novamente, 0,1, vai para 1, vai tentar novamente, vai 1. Veja que conforme ele vai aumentando a quantidade de casas decimais, ele vai chegando próximo a 1. Por quê? Porque qualquer valor elevado a 0, ele é 1. Então, qualquer valor que tende a 0, então vamos dizer, eu não lembro exatamente muito bem limites, tá? Então, se a gente está falando de um limite, né? Se a gente está falando de um limite, onde o x, que neste caso é minha potência, né? Ela vai até 1, perdão, onde o x ele tende a 0, né? Ele vai até 0, o resultado é 1. O resultado que eu vou ter é 1. Tanto faz, né? Se ele está vindo neste caso da direita, né? Ele vai tender a 1. Não tem como. Conforme o x vai se aproximando de 0, o expoente, né? Neste caso, ele vai ser 1. Só que existe uma outra forma de nós fazermos isso. Espero que vocês pensem um pouquinho, né? Porque amanhã, neste caso, no dia 13, eu continuo fazendo os vídeos, porque agora eu vou começar a estudar novamente um pouco de pré-cálculo. Beleza, meus amores? Espero que vocês estejam entendendo até agora, espero que a cabeça de vocês também esteja fritando, né? Porque a minha fritou pra cacete. É isso aí, beijos na bunda, até amanhã com os vídeos de R. Fui!